Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E passamos agora a um momento áureo, alto, elevado, o ápice do culto, que é a pregação da palavra do Senhor, o momento em que o Senhor há de falar com a sua igreja, com o seu povo, por meio da exposição a sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Essa noite nós iremos expor do versículo de número 66 até o versículo de número 72, encerrando então o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 14, do versículo 66 até o 72. Todos encontraram? Diz assim: a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquietava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua iluminação nessa passagem. Oremos. Santo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus único, vivo e real, que agora mesmo está sentado no seu trono de glória, de majestade e poder, governando e regendo as nações, governando os corações dos governantes, daqueles que estão incumbidos de autoridade, como também do ser mais inferior que rasteja na face da terra. É ao Senhor, a Deus, que levamos as nossas vozes nessa noite, suplicando de Ti, Senhor Deus, a Tua misericórdia, suplicando de Ti a Tua compaixão para conosco, pecadores, indignos e imerecedores das bênçãos do Senhor. Suplicamos, ó Deus, que por meio do Senhor Jesus Cristo, Tu possa fazer uma obra, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações, por meio da exposição da palavra do Senhor. Suplicamos que Tu possas falar por meio, ó Deus, dessa passagem a nós essa noite, de modo que sejamos instruídos no modo como devemos andar, no modo como devemos nos comportar como cristãos. Suplicamos ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações, revelando os nossos pecados, convencendo-nos dos nossos erros, trazendo arrependimento à nossa alma e conversão, ó Deus, dos pecadores a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado no coração de cada um que aqui o Senhor trouxe essa noite, e que a Tua glória seja manifesta diante das nações, diante do Teu povo,
diante da tua igreja. E abençoa a mim, Senhor Deus, também, teu servo, a quem o Senhor incumbiu da responsabilidade de pregar a tua palavra, e a quem pesa essa responsabilidade, ó Deus, tão grande e tão elevada para mim, diante de tamanha responsabilidade. E tamanhas são as minhas fraquezas, limitações, tamanhas são, ó Deus, as minhas inaptidão e tantas coisas mais que me inabilitam para esse serviço. No entanto, ó Deus, eu conto tão somente com a tua graça, tão somente com o teu Espírito Santo, para que o Senhor me dê a graça de falar em nome do Senhor as verdades, as ricas verdades expostas na tua palavra. Que eu seja achado fiel, tanto na exposição quanto na aplicação da tua palavra aos nossos corações, de modo que possamos sair daqui essa noite certos de que fomos visitados pelo Senhor e que ouvimos a voz do Senhor a falar conosco. Assim eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, algum de vocês aqui essa noite já experimentou ou tem experimentado a dor da traição? Você sabe as mágoas e as dores que causam a traição no coração de alguém? Principalmente quando vindo de alguém tão próximo, de alguém que é considerado como que dentro da nossa própria casa. Certamente você já ouviu aquela frase: até tu, Brutus, meu filho. Na verdade, essa frase foi dita pelo imperador Júlio César em momentos antes dele morrer. Afinal de contas, um de seus filhos o havia traído a sua confiança e feito algo que certamente ele não esperava que acontecesse. Como nós sabemos, Júlio César era um dos imperadores, um dos primeiros imperadores do Império Romano. E ele na verdade, não teve filhos. A única filha que ele teve, ela veio a morrer ainda no ventre, logo após o parto. Acontece que ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos que ele teve, nada mais foi do que adotados, em 2 casamentos que ele teve, um com uma esposa e outro com outra esposa. E um dos seus filhos adotivos se chamava Marcus Július Brutus. Marcus Július Brutus era um dos seus filhos. Acontece que o imperador Júlio César ele estava passando por alguns problemas dentro do Senado romano. Um dos senadores, um grupo de senadores haviam se levantado por questões de inveja, por questões de política e também de ambição contra o imperador Júlio César. E acontece que dentre um desses senadores, a pessoa que se colocou mais em oposição a ele foi, na verdade, o seu próprio filho, Marcus Július Brutus. E em uma das suas investidas, os senadores tramaram uma emboscada contra Júlio César. E nessa trama, eles esperaram uma das sessões e, de um modo meio que melindroso, um dos senadores vieram e apunhalou o imperador Júlio César pelas costas, de modo, então, que os outros demais senadores vieram e apunhalaram ele pela frente, pelos lados. Na verdade, foram 63 punhaladas que o tal imperador experimentou naquela noite em que ele morreu. Mas nenhuma daquelas apunhaladas doeu mais do que a do seu próprio filho adotivo, Marcus Július Brutus. Foi exatamente quando o seu filho se aproximou diante dele para lhe apunhalar frente a frente, cara a cara com seu pai, que ele soltou essas enérgicas palavras: até tu, Brutus, meu filho. E então ele foi apunhalado e morreu. Certamente, meus irmãos, a traição
é uma bebida amarga e fria que desce sobre a garganta daquele que experimenta tal desventura. E principalmente quando ela vem de alguém próximo da nossa casa, próximo de nós, íntimo à nossa pessoa. E quando nós olhamos para o texto de Marcos, no capítulo 15, do versículo 66 a 72, é exatamente sobre isso que ele vem falar, da traição de alguém muito íntimo do Senhor Jesus Cristo, alguém que era considerado como que da sua própria casa, uma pessoa que era íntima do Senhor Jesus Cristo, mas que de certa forma experimentou uma punhalada da parte desse seu filho, que nada mais é do que o apóstolo Pedro. Aqui nós vemos então a traição de Pedro contra o Senhor Jesus Cristo, que a semelhança de qualquer outra traição, certamente machucou e feriu como que punhaladas o coração do seu Senhor, mas diferentemente de Brutus, ou seja, de Marcos Július Brutus, diferentemente dele, Pedro experimentou a graça bendita de Deus que o levou ao arrependimento, de modo, meus irmãos, então, que ele experimentou a abundância da graça de Deus, mesmo cometendo um ato tão escabroso contra o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que a passagem de hoje ela vem nos ensinar. Se tem algo que nós aprendemos, meus irmãos, à luz dessa passagem, é que Deus ele demonstra a sua graça, apesar da fraqueza e da debilidade dos seus discípulos, da natureza humana dos seus discípulos. Se tem algo que Deus sabe devidamente aplicar na vida daqueles que fizeram uma aliança com Deus, nada mais é do que demonstrar a sua graça em abundância, apesar das suas fraquezas, apesar das suas fragilidades, apesar dos seus pecados. Deus, ele demonstra essa graça, e isso nós vemos pelo exemplo aqui do apóstolo Pedro, do que Deus fez para o apóstolo Pedro. Deus derramou graça, apesar de um pecado escabroso que Pedro cometeu contra o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós iremos ver essa noite. Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria apenas de fazer algumas perguntas antes de entrarmos propriamente no texto. Como você, pecador, como você que se diz filho de Deus, tem se comportado diante dos mandamentos e dos ensinamentos de Cristo? Será que você tem traído a confiança de Deus, desobedecido às suas ordenanças? E de que modo, então, temos nos comportado logo após pecamos contra o Senhor? A grande verdade que nós temos nessa passagem, meus irmãos, é que para um pecador arrependido, para um pecador que realmente transgrediu o mandamento de Deus e de fato experimentou o arrependimento, tem a promessa de que sobre ele habita graça suficiente para ele continuar na caminhada cristã, experimentando e abundando da graça de Deus sobre a sua vida. A verdade é que Deus demonstra a sua graça, apesar da fraqueza e da debilidade da natureza humana de seus discípulos. E vemos isso, meus irmãos, aqui de dois modos. Vemos como Deus ele demonstra a sua graça aqui na vida do apóstolo Pedro. E do versículo 67 até o versículo de número 70, nós vemos que Deus demonstra a sua graça a despeito das nossas fraquezas e debilidades, permitindo que os seus discípulos sejam tentados em sua fraqueza. Isso mesmo, essa é uma das maneiras pelas quais Deus demonstra a sua graça aos seus discípulos, permitindo que eles sejam tentados em suas fraquezas. E nós veremos as razões pelas quais Deus faz isso, porque Deus nos permite ser tentados em sua fraqueza, em nossas fraquezas, mas isso nada mais é do que uma demonstração da sua graça, da sua bondade para conosco. Além disso, Deus demonstra também a abundância da sua graça, permitindo que experimentamos arrependimento diante da fraqueza e dos pecados que cometemos. Esse é um outro modo pelo qual Deus demonstra a sua graça, a abundância da sua graça sobre nós, quando pecamos
permitindo com que nós experimentemos arrependimento diante da sua fraqueza. É exatamente isso que acontece com Pedro, e é exatamente isso que acontece na vida de qualquer um dos discípulos de Cristo que se achegaram a ele e que reconhece as suas fraquezas e as suas debilidades e deficiência. Antes mesmo, meus irmãos, de entrarmos na passagem propriamente dita, é importante nós lembrarmos o contexto no qual nós estamos inseridos nessa passagem. Devemos lembrar que estamos aqui na Semana da Paixão, ou mais especificamente, estamos aqui na madrugada na qual o Senhor Jesus Cristo foi condenado pelo Sinédrio Romano à morte, e na manhã seguinte ele será condenado pelos líderes da nação de Israel, lá no caso Pôncio Pilatos, e mais adiante será crucificado. Na verdade, aqui são as eminências da paixão do Senhor Jesus. São a eminência de Cristo caminhando aí para a cruz do Calvário. Só que antes dessas coisas acontecerem, nós temos aqui a negação de Pedro, a traição de Pedro contra o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é de mais se admirar, meus irmãos, é que apesar de Cristo estar passando por esse momento tão trágico da sua vida, tão trágico e alarmante no seu ministério, ele ainda demonstra a sua graça e compaixão à vida de um pecador que transgrediu o seu mandamento, mas que de certa forma alcançou arrependimento em sua vida. E a primeira coisa, como nós vemos aqui, Deus demonstrando a sua graça sobre a vida de Pedro, como a vida de qualquer outro discípulo dele, é que ele demonstra a sua graça, permitindo que os seus discípulos sejam tentados em sua fraqueza. Volte seus olhos para a passagem que está diante de você e leiamos o versículo 66 até o 70. Diz assim a passagem: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendes o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. A criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Até aqui, até o 72, na primeira parte. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou, e logo cantou o galo pela segunda vez. Aqui nós temos, meus irmãos, então, Deus permitindo que Pedro seja tentado nas suas fraquezas, nas suas debilidades e nas suas deficiências. E isso Deus faz nada mais, nada menos como uma demonstração da sua graça. E certamente nós devemos nos perguntar: por que será que Deus permite que nós, assim a semelhança de Pedro, sejamos tentados em nossas fraquezas e nossas deficiências? E a primeira coisa, meus irmãos, que nós vemos aqui, que Deus permite que sejamos tentados, nada mais é que para conhecermos as nossas fraquezas. Se tem uma razão pela qual Deus permite que o seu povo seja tentado em suas deficiências, é para que nós, como os discípulos de Cristo, como povo de Deus, reconhecemos as nossas fraquezas. Pedro, ele é tentado para que ele reconheça a sua fraqueza diante de Deus. Se você se lembra bem, meus irmãos, nas passagens anteriores, Pedro, ele se comportara diante do Senhor Jesus Cristo como aquele que tinha superpoderes, como aquele que estava muito seguro de si, de que poderia fazer muito mais do que Jesus estava dizendo. Na verdade, o Senhor Jesus tinha alertado Pedro de que ele o trairia, de que ele o negaria, e de que todos os discípulos o abandonariam. No entanto, Pedro, ele
contrasta o Senhor Jesus Cristo dizendo: de modo nenhum, Senhor, essas coisas irão me acontecer. Como que se ele fosse, meus irmãos, alguém muito mais apto, muito mais conhecedor de si do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A verdade é que Pedro, ele não se conhecia o suficiente a ponto de confiar demasiadamente nas suas forças. E aqui Deus permite que Pedro seja tentado nas suas fraquezas, para que ele reconheça a sua debilidade e a sua deficiência. Se você olhar um pouco antes, ainda no capítulo 14, no versículo de número 54, quando Marcos está narrando o julgamento do Senhor Jesus Cristo, quando ele sai do jardim do Getsêmani e então é levado para o Sinédrio, para ser julgado pelo Sinédrio, no versículo 54, é dito assim. Eu vou ler o 53, mas a minha intenção é mostrar aos irmãos o versículo 54. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquietando-se ao fogo. Aqui nós vemos então, meus irmãos, que Pedro ele se atreve a atravessar, a confiar mais uma vez demasiadamente em sua força e em seu braço. Se nós observarmos bem, Jesus havia alertado a Pedro que ele o trairia. E não é de admirar também que momentos antes, quando o Senhor Jesus, antes de ser levado para o Sinédrio, Jesus havia pedido Pedro para orar, e Pedro não conseguiu orar, mostrando mais uma vez as suas fraquezas. E uma segunda vez, quando os soldados chegaram até a presença do Senhor Jesus Cristo e o levaram para o Sinédrio, é dito que todos os discípulos de Cristo se desbarataram, todos fugiram, deixando o Senhor Jesus Cristo sozinho. Acontece que Pedro também, ele estava no meio de todos esses discípulos, e ele também fugiu. Só que acontece, quando a poeira baixou, Pedro então se dispôs a ir dentro do Sinédrio. Ele estava com medo, ele estava acovardado, ele não teve pulso suficiente para seguir até o Sinédrio junto do Senhor Jesus Cristo. Ele fugiu. No entanto, ele atravessou o limite das suas fronteiras, indo sozinho, se colocando no meio de pessoas que certamente o julgariam e o colocariam à prova. E foi exatamente isso que aconteceu. Pedro, então, ele entra como que camuflado, como querendo se esconder, como quem não queria chamar a atenção. Ele infiltra dentro da casa do sumo sacerdote, e então é exposto pelos criados e pelas pessoas circunvizinhas ali. E nós vemos aqui claramente, meus irmãos, que aquelas pessoas reconhecem Pedro, e então ele experimenta uma tremenda tentação. E é exatamente nessa tentação na qual ele está experimentando que ele então é pego em falha. É onde ele percebe que ele não tinha força o suficiente para permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo, como o próprio Cristo havia dito que ele o trairia. A verdade é, meus irmãos, que Pedro, de um modo bem amargo, ele reconhece as suas fraquezas, porque ele havia atravessado os seus limites, ele havia confiado demais em si mesmo e caiu em pecado diante de Deus. Aqui nós temos uma primeira lição, meus irmãos, da importância que esse ensino traz para as nossas almas. Devemos reconhecer devidamente as nossas fraquezas. Devemos saber que somos limitados e fracos em nossas tentações. E isso muitas das vezes serve como algo que para nos proteger, para que não sejamos expostos à tentação. A verdade é, meus irmãos, que muitas das vezes, à semelhança de Pedro, nós nos consideramos fortes demais espiritualmente,
e nos expomos demais a tais tipos de tentação, achando que somos fortes o suficiente para vencer tais tentações e acabamos pecando contra Deus, transgredindo o mandamento de Deus. E aqui, desde já, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma lição, principalmente para aqueles que estão em um novo relacionamento, entrando agora em um novo relacionamento, e até mesmo para aqueles que não estão dentro de um relacionamento, mas são casados, e então, e porventura, vêm a confiar-se demasiadamente nas suas forças. A verdade é, meus irmãos, que a nossa carne, ela é corrupta, ela muitas das vezes, na maioria das vezes, ela pende para o mal, e aqueles que estão entrando agora em um novo relacionamento, ou melhor, aqueles que ainda são solteiros, não devem confiar demasiadamente na sua carne, demasiadamente nas suas forças. E eu digo isso, meus irmãos, porque muitas das vezes somos tentados a ficarmos isolados, sozinhos, com uma pessoa que não necessariamente é o nosso cônjuge. E isso pode acabar caindo como que uma grande tentação para nós e pecarmos contra Deus. Não apenas para aqueles que estão entrando agora em um novo relacionamento, mas para aqueles que já também estão dentro de um relacionamento. Um homem casado com uma mulher solteira em um lugar privado não é algo bom que aconteça, porque necessariamente não conhecemos as forças e os ímpetos da nossa carne. Ainda que, meus irmãos, possamos achar que somos fortes o suficientes, devemos entender que nossa carne, a nossa estrutura, ela pende sempre para a tentação, pende sempre para a satisfação dos nossos desejos. E aqueles que estão entrando num novo relacionamento, ou aqueles que já são casados, por favor, não fiquem não fiquem em lugares privativos, privados, com pessoas do sexo oposto, porque isso pode servir como uma grande tentação e acabar pecando contra o nome do nosso Deus. Além disso, isso se encaixa perfeitamente para aqueles também que se aventuram a pegar um cargo que não necessariamente estão aptos para realizar, que não estão aptos, não têm estrutura necessária para levar adiante um cargo, uma profissão ou um trabalho. Imagine, por exemplo, se nós dessemos um avião para que uma pessoa que tem medo de altura pilotar, imagina o caos que isso poderia causar. Ou imagine darmos um barco para alguém que não tem condições, que tem medo do mar, que tem medo de águas. Como essa pessoa poderia levar um barco adiante? Do mesmo modo acontece com aquelas pessoas que assumem um cargo no qual elas não podem suportar, que elas não têm estrutura suficiente para levar o cargo adiante. Pense, por exemplo, em dar uma profissão de segurança ou de policial para alguém que tem o seu emocional descontrolado. Essa pessoa, ela tem que entender que ela não é necessariamente apta para um trabalho tal como esse, uma vez que tem os seus sentimentos, as suas emoções completamente descontroladas. Ou então, no que nós poderíamos dizer, dar um cargo de confiança a alguém que necessariamente não tem estrutura de liderança, não tem estrutura de conduzir um grupo, conduzir uma cidade, ou conduzir qualquer outro grupo de pessoas. Uma pessoa que é autoritária, uma pessoa que é orgulhosa, soberba, certamente elas não estão aptas para conduzir cargos tais como esse. Isso, meus irmãos, parte de nós conhecermos quem de fato somos, devemos conhecer qual de fato é a nossa estrutura para sabermos se estamos aptos a ocupar determinadas posições e determinados cargos. Não é, meus irmãos, de modo nenhum deselegante, feio ou até mesmo pecaminoso reconhecer que temos fraquezas como seres humanos, que temos debilidades como seres humanos, e uma vez que nós reconhecemos as nossas fraquezas,
devemos basilar aqueles empreendimentos nos quais nós aventuramos assumir. Devemos reconhecer quais são as nossas fraquezas, para que nós não venhamos ser tentados além delas, como foi aqui o caso de Pedro. Essa, na verdade, é uma das razões pelas quais Deus então nos faz ser tentados, permite que sejamos tentados, para que nós reconheçamos as nossas fraquezas e fujamos então das nossas tentações. A segunda coisa que nós vemos aqui, pela qual Deus permite que sejamos tentados, é para que não somente conheçamos as nossas fraquezas, mas saibamos que Deus conhece também as nossas fraquezas. Não apenas nós, mas sabemos que Deus conhece as fraquezas que temos. E vem cá, meus irmãos, isso na verdade é um grande consolo para as nossas almas, ao sabermos que Deus conhece as fraquezas que temos, os pecados que cometemos, as debilidades da nossa natureza. Isso na verdade funciona, como um grande consolo para as nossas almas. E veja aqui, meus irmãos, como Deus Deus demonstrou então o conhecimento das fraquezas de Pedro. É dito aqui que assim que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, ele se reportou da palavra de Cristo, da profecia que o Senhor Jesus havia feito momentos antes, logo após a ceia do Senhor. É como se essas palavras, elas ressoassem, é como se Pedro, ele fosse conduzido novamente para aquela cena na qual ele estava com o Senhor Jesus Cristo. E ali ele certamente tinha visto o Senhor Jesus Cristo falar: Pedro, essa noite, precisamente essa noite, você me negará 3 vezes. E o que acontece aqui é que aquela profecia que o Senhor Jesus havia proferido acerca de Pedro se concretizou. Pedro havia chegado na casa do sumo sacerdote, ficado ali no pátio, e acontece que uma das criadas, observando que Pedro estava ali, ela o identificou e disse: olhe, você certamente é um dele. E Pedro, como quem não queria chamar a atenção, como quem não queria mostrar que de fato era um dos discípulos de Cristo, ele diz: eu não conheço esse homem. E uma segunda vez, ela mais uma vez agora fala para os circunstantes, para as pessoas que estão à volta, e se volta para Pedro, e ele nega a segunda vez, e uma terceira vez, quando as pessoas então se voltam para Pedro, revelando então os seus pecados, revelando então que ele era um dos discípulos, e Pedro nega veementemente, dizendo que não era um discípulo de Cristo. A verdade é, meus irmãos, que o Senhor Jesus, que Cristo, por meio da sua profecia, já havia visto essa cena acontecer. Era como se Cristo, como Deus, essa cena já estivesse sido revelada a Cristo momentos antes, e ela então se faz concretizada aqui no tempo e no espaço. Essa é a verdade que nós devemos entender, meus irmãos, acerca de Deus, acerca de Cristo e de nós como discípulos dele. Ele conhece as nossas debilidades, ele conhece as nossas fraquezas. E isso de fato serve como um consolo para as nossas vidas. Afinal de contas, é exatamente sabendo que Deus, ele conhece nossos pecados e as nossas deficiências, que nós podemos ser impedidos de aproximar diante dele com hipocrisia. A verdade é que nós podemos chegar diante de Deus, meus irmãos, do modo como nós estamos, do modo como estamos em nossa estrutura. Quer sejamos fracos, quer sejamos fortes, essas coisas não irão necessariamente trazer admiração para Deus. Devemos, como discípulos de Deus, nos apresentar a Ele como estamos, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas debilidades, que de certa forma isso irá nos livrar de sermos hipócritas diante de Deus.
Muitas das vezes, meus irmãos, o que acontece conosco, quando pecamos contra Deus, é que passamos a ficar envergonhados. Imaginamos que Deus, Ele não necessariamente está mais interessado em nós. Achamos que Deus não tem mais prazer em nós, que agora Deus está irado conosco. E que a nossa tendência, quando essas coisas vêm à nossa mente, nada mais é do que nos afastar de Deus. Eu não posso ir mais para a igreja, eu não posso mais estar no meio dos irmãos. E fazemos isso motivado por conta da nossa vergonha, né? Da vergonha do nosso pecado. A vergonha, meus irmãos, é algo benéfico, mas até o ponto em que ela não permite, em que ela não nos impede de chegar até a presença de Deus. A grande verdade é, meus irmãos, que como discípulos de Cristo que somos, devemos nos achegar a Ele como estamos, reconhecendo as nossas debilidades, reconhecendo as nossas fraquezas, e é exatamente isso, meus irmãos, que é o consolo para nós, porque nós não precisamos enfeitar, precisamos agir unicamente com sinceridade diante de Deus, e certamente experimentaremos graça da parte dEle. Uma outra coisa que nos traz grande instrução, quando sabemos que Deus, Ele conhece as nossas fraquezas, é que nós não devemos ter vergonha de confessar os nossos pecados. Muitas das vezes camuflamos os nossos pecados ou damos nomes mais tranquilos para eles. Não chamamos o nosso pecado pelo nome que ele tem. Muitas das vezes usamos termos paliativos a fim de encobri-los. Mas a verdade é que devemos dar os verdadeiros nomes aos nossos pecados. Se temos algum problema de deficiência com bebida ou com qualquer outro vício, devemos orar: Senhor, eu tenho um problema com a cachaça. Senhor, eu tenho um problema com cigarro. Senhor, eu tenho um problema com tal pecado e outros pecados. Eu tenho um problema com impureza sexual. Eu tenho um problema com pornografia. Eu tenho um problema com isso ou com aquelas outras coisas. Não devemos necessariamente camuflar a Deus os nossos pecados. Devemos revelar ao Senhor, externar o nosso coração, mostrar de fato quem somos ao Senhor, buscando perdão, buscando mudança, a fim de que Deus possa então nos restaurar. Essas coisas, meus irmãos, os nossos pecados mais secretos, mais íntimos, dos quais nós envergonhamos, Deus o vê todos, e não há necessidade de nós então camuflarmos os nossos pecados a Deus. Devemos verdadeiramente confessá-lo do jeito que ele é. Pequei contra o Senhor, fiz tais e tais coisas que desagradam o teu nome. Ó Deus, que eu possa achar graça diante do Senhor, me perdoe, me restaure, mude a minha vida. A verdade é, meus irmãos, que Deus conhece as nossas fraquezas e os nossos pecados, e isso nada mais é do que uma demonstração da sua graça sobre as nossas vidas, e que temos total liberdade, então, para nos vermos livres da hipocrisia diante de Deus. Mas uma terceira coisa ainda que se apresenta nessa porção que nós vemos, meus irmãos: Deus demonstra a sua graça, permitindo que sejamos tentados, para que saibamos que o progresso da nossa vida espiritual não depende necessariamente de nós, mas depende de Deus. Você conhece o seu pecado, Deus conhece o seu pecado, mas a sua vida espiritual, a sua identidade como cristão, não depende dos seus esforços, depende unicamente da graça de Deus habitando sobre você. E é exatamente isso que nós vemos pela vida de Pedro. Nós vemos aqui Pedro sendo tentado 3 vezes, e 3 vezes ele é tentado em sua identidade como cristão, como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, como alguém que andava com o Senhor Jesus Cristo. A criada se aproximou de Pedro e disse: você é um deles. E ele disse: eu não sou um discípulo dele, você deve estar louca. Ela chega para as pessoas vizinhas e apontando para Pedro diz: olha, ele é um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo.
E mais uma vez ele nega veemente, dizendo: eu não conheço esse homem. E uma terceira vez, e de uma forma ainda muito mais drástica e muito mais terrível, Pedro agora nega o Senhor Jesus Cristo com impropérios e também com juramentos. Agora ele nega o Senhor Jesus de um modo público. Aquelas pessoas para quem a criada havia dito que Pedro era um dos discípulos de Cristo, chegaram então para Pedro e disse assim: olha, verdadeiramente tu és um deles, porque tu também é galileu. Ou seja, eles haviam ouvido a voz de Pedro e entendeu que ele era galileu e que certamente estava com o Senhor Jesus Cristo e que de fato ele era um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E Pedro tenta com todas as suas forças, com todo o seu empenho, negar, dizendo que ele não é, que ele não conhece, que ele quer dar todas as provas que nunca teve com o Senhor Jesus Cristo. Mas isso é algo impossível dele fazer. Ele não consegue fazer, ele não consegue mentir, ele não consegue, a sua própria vida, o seu próprio linguajar testemunha que ele esteve com o Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele não quisesse, ainda que ele quisesse provar por A mais B que ele não era um seguidor do Senhor Jesus Cristo, as pessoas viam que algo havia acontecido na vida de Pedro e que de fato ele era um dos seguidores. Certamente tu és um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, aquele que é crente, né, um crente de verdade, ele é inconfundível. Onde quer que ele vai, onde quer que ele passe, ele é reconhecido como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nos nossos dias, as pessoas têm inventado nome para as categorias de crente. Existem os crentes que são desviados, existem aqueles crentes que estão afastados, existem aqueles crentes que estão dando um tempo na igreja. Não existe, meus irmãos, meio termo dentro do cristianismo. Ou somos cristãos, ou não somos cristãos, ou tivemos contato e experiências com o Senhor Jesus Cristo, ou nunca tivemos contato ou experiência com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que de fato se aproximaram de Cristo, aqueles que de fato têm intimidade com o Senhor, que andam constantemente com o Senhor, a sua própria vida testemunha que ele é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ainda que a pessoa tente provar por A mais B, a graça de Deus é quem preserva a identidade de um verdadeiro crente. É a graça de Deus que faz com que a nossa vida espiritual progrida e não retroceda, ainda que venhamos cair em pecado, ainda que venhamos transgredir o mandamento do Senhor. No livro O Peregrino, meus irmãos, de John Bunyan, ele conta uma história, ele conta um episódio na peregrinação de cristão, um momento em que ele chega exatamente na Feira da Vaidade. Naquele momento estava cristão e fiel, um amigo que ele encontrou no meio da estrada, no meio do caminho que conduzia à cidade celestial. E eles chegaram então na Feira da Vaidade. E as pessoas na Feira da Vaidade tinham vestes pomposas, falavam embargado, tinham ouro em suas mãos, colares em seus pescoços. Eles eram caracterizados como pessoas que pertenciam àquela feira. No entanto, quando olhavam para a vida de cristão e de fiel, viam que eles tinham vestes diferentes. E uma coisa que mais chamou a atenção deles, das pessoas que estavam na Feira da Vaidade, é que ele tinha um linguajar, ele tinha uma forma de falar diferente. Enquanto as pessoas da feira falavam a linguagem da feira, cristão e fiel tinham a linguagem de Canaã. Ele falava como aquelas pessoas que moram em Canaã. E foi exatamente por isso, então, que aquelas pessoas se voltaram contra cristão e fiel. E, na verdade, quem lê o livro deve ter visto, é ali que acontece o martírio de fiel, e fiel, então, é morto e levado até os céus. A verdade é, meus irmãos, que o cristão
que foi regenerado, salvo pela graça de Deus, ele não se parece, ele não se iguala, ele não traz trajes iguais às pessoas da feira da vaidade. Ele se veste diferente, eles falam diferente, ele tem uma conduta diferente, e ainda que eles não percebam, as pessoas o identificam como quem não pertence a essa atmosfera, é como quem não pertence a esse mundo, eles pertencem à cidade de Canaã. Na verdade é isso, meus irmãos, que deve pesar sobre todas as nossas vidas como crentes. Devemos ser identificados como verdadeiros filhos de Deus, onde quer que venhamos passar. Seja em nosso trabalho, seja em nossa casa, seja em qualquer lugar que venhamos ser, a nossa conduta, a nossa natureza, o nosso comportamento deve ele próprio denunciar às pessoas que não somos daqui, que a nossa pátria é celestial e que nós não somos como o mundo. E quem faz isso, meus irmãos, não somos nós, não é algo que vem de nós, mas o próprio Deus que trabalha essas coisas na vida de um pecador. Pedro, por mais que ele quisesse não ser reconhecido como um cristão, as pessoas olhavam para ele e diziam: tu és um dos deles, tu és um dos 12, tu és um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, meus irmãos, então, as razões pelas quais Deus, ele permite que sejamos tentados. Ele faz isso unicamente para demonstrar a sua graça sobre as nossas vidas, para que reconheçamos as nossas fraquezas, para que saibamos que Deus conhece as nossas fraquezas e para que nós saibamos que o progresso da nossa vida cristã não depende de nós, mas depende unicamente dele. A segunda coisa que nós vemos aqui, uma outra razão pela qual Deus demonstra a sua graça, apesar das nossas debilidades e fraquezas, é para que os seus discípulos se arrependam dos seus pecados. É isso que acontece com Pedro e acontece também com qualquer outro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aí, meus irmãos, o versículo de número 72, na passagem que estamos expondo. Então, assim que Pedro acabou de negar o Senhor Jesus, então, se lembrando da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Se de um lado nós vimos as fraquezas e as debilidades de Pedro, aqui nós vemos a abundância da graça de Deus sobre a vida de Pedro, no versículo de número 72. Mas pastor, onde é que está essa graça de Deus sendo demonstrada na vida de Pedro? Exatamente, meus irmãos, no arrependimento que Pedro tem experimentado logo após cometer o seu pecado. Pedro aqui nos é relatado que assim que Pedro pecou, assim que Pedro transgrediu, assim que Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, lhe veio a lembrança, lhe veio a cena, lhe veio imediatamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos o desenrolar do processo do arrependimento. A primeira coisa que acontece com uma pessoa que experimenta a graça de Deus para o arrependimento é que as palavras de Deus vêm sobre a sua mente, sobre o seu coração. A palavra de Deus vem como que cortando a sua alma, revelando os seus pecados. E é isso que acontece com Pedro. As palavras do Senhor Jesus perfurou a sua alma, transpassou os seus ouvidos e penetrou dentro do seu coração, meus irmãos. É como se Pedro fosse reportado novamente para aquela cena. É como se ele estivesse vendo o próprio Senhor Jesus Cristo diante de si, dizendo: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que cante o galo. É exatamente assim, meus irmãos, que o arrependimento vem sobre o coração de alguém. Ela deve ser exposta à palavra de Deus. Os seus pecados devem ser denunciados pela palavra de Deus. Não tem como nós nos arrependermos dos nossos pecados se a própria palavra de Deus não nos revelar.
porque do contrário, não conseguiremos enxergar, discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A palavra de Deus vem como um facho de luz, mostrando as nossas debilidades e vendo onde necessariamente está o nosso pecado, onde está a nossa fraqueza, onde está a nossa deficiência. Se tem algo, meus irmãos, que deve nos levar ao arrependimento, isso é expormos a palavra de Deus. Não tem como nós nos arrependermos dos nossos pecados se não formos expostos à palavra que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos constantemente estarmos na igreja, constantemente lermos a palavra de Deus, a fim de que o nosso pecado seja revelado. A segunda coisa que acontece no processo do arrependimento de Pedro é que Pedro, ele se arrepende caindo em si. Veja que logo após que o Senhor, que as palavras de Cristo vêm à sua mente, é como que desse um estalo na mente de Pedro. E ele realmente cai em si, ele vê o que ele cometeu, ele se dá conta do pecado que cometeu, da transgressão que realizou contra o Senhor Jesus Cristo. E em seguida, em último lugar, Pedro se arrepende chorando amargamente. Pedro então coloca-se em lágrimas. Pedro então sente a amargura do seu pecado. Ele entende que o seu pecado o afastou e o estava afastando do Senhor, daquele Senhor que estava sempre do seu lado, que sempre lhe falou a verdade, que sempre lhe conduziu nos caminhos de luz. Ele agora se vê como um traidor. A verdade é que Pedro, certamente, ele se sente como se fosse o próprio Judas, que traiu o Senhor Jesus Cristo. Cristo que havia sempre falado a verdade, Pedro, na primeira ocasião que tem, o nega completamente. Ele então aqui se prostra, e o texto diz, caindo em si, desatou a chorar. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, à luz dessa passagem, é que até o mais eminente dos crentes, eles podem cair em terríveis pecados. Escutem isso que eu estou dizendo com vocês, com muita atenção. Até mesmo os mais eminentes dos crentes, eles caem em pecado. E muitas das vezes eles caem em pecado, meus irmãos, porque confiaram demasiadamente em si. Isso aconteceu com Pedro, a mesma coisa aconteceu com Davi, a mesma coisa aconteceu com Salomão e como outros expoentes da palavra de Deus que transgrediram a sua lei. Eles deram brecha, confiaram demasiadamente em si e pecaram contra o Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos também nessa passagem é que o pecado, ele é algo amargo ao coração de um pecador. Exatamente isso. Veja, meus irmãos, como um pecado, ele é amargo ao coração. Aquelas palavras ressoaram na mente de Pedro, e ele se viu agora como um inimigo de Cristo. Cristo que estendeu sempre a mão para Pedro, ele agora vê que estava lutando contra o Senhor, violando a sua confiança, negando abertamente o seu nome diante das pessoas. Ele que havia dito anteriormente, ainda que todos te abandonem, eu de modo nenhum te abandonarei. Se for necessário, eu morro pelo Senhor. E na ocasião que ele tem aqui, ele faz exatamente o oposto. E não é de se admirar, então, que as suas obras, quando vêm à tona, ele percebe a maldade, a amargura, o terror que os seus pecados trouxeram, e então o seu arrependimento, o seu choro é de proporcional intensidade. Na verdade, meus irmãos, o que vemos é que o pecado, ele é devidamente amargo ao coração de um pecador que se arrepende, porque ele vê a transgressão, vê as cores da sua rebelião contra Deus. Mas se o pecado é amargo, meus irmãos, se o pecado de fato, ele traz amargura e dores na nossa alma, o perdão do Senhor é doce.
o perdão do Senhor, ele é consolador, ele é restaurador, e ainda o que nós vemos aqui é que a graça de Deus, ela superabunda sobre a vida de Pedro, ainda que ele esteja passando por um momento trágico e deficiente de pecado contra Deus. Ele está experimentando um arrependimento reparador. Ele está experimentando nada mais, nada menos do que a manifestação do amor de Deus para a sua alma. Porque ele poderia ser colocado na mesma sorte de Judas. Ele poderia ser largado na sua rebelião e não reconhecer o seu pecado. Mas Deus devidamente o perdoou. E nós vemos exatamente isso lá em João, no capítulo de número 21. E eu gostaria de convidá-los a abrirem essa passagem comigo, para que nós vejamos de modo mais claro o perdão que Deus dispensou sobre a vida de Pedro. João, no capítulo de número 21, no versículo de número 15. É dito assim, meus irmãos, a partir do versículo de número 15. Logo após a ressurreição do Senhor Jesus, Pedro então vai com seus amigos para o mar para pescar, não conseguem pescar nada, então um homem na praia diz: olhe, lance para o outro lado, e eles lançam a rede do outro lado e alcançam e tiram muitos peixes. Então eles reconhecem que é o Senhor Jesus Cristo e vão até a beira da praia. Quando chegam na praia, está o Senhor Jesus com um braseiro, pão e peixes, e ao redor estão os discípulos. E então o Senhor Jesus começa um diálogo com Pedro, que inicia aí no versículo de número 15. Está dito assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É possível, meus irmãos, que Pedro, depois de negar o Senhor Jesus, ele certamente deve ter imaginado que Cristo não mais o queria como discípulo. Ele certamente queria abandonar o seu ministério, ele queria deixar o seu discipulado. Mas o Senhor Jesus, logo após a ressurreição, ele se apresenta para Pedro, e do mesmo modo como Pedro negou 3 vezes, Jesus fez novamente Pedro confessar 3 vezes que o amava, e que o amava acima de todas as coisas. E não apenas isso, Cristo restaurou novamente o ministério de Pedro, dando então as suas ovelhas para que Pedro pastoreasse. Aqui nós vemos a abundância da graça de Deus em cima de um pecador que se arrepende. Como é consolador, meus irmãos, experimentar o arrependimento vindo da parte de Deus. A restauração, a mudança, a consolo, a renovação sobre a alma daqueles que experimentaram arrependimento vindo da parte de Deus. Eu não poderia terminar o meu sermão sem perguntar, em último lugar, como anda o seu arrependimento diante de Deus. Vocês têm confessado os seus pecados diante de Deus e reconhecido que têm transgredido a lei de Deus e que devem se entristecer pelos seus pecados. De fato, reconhecer que Ele é amargo, reconhecer que Ele te afasta de Deus, que Ele é algo que prejudica a sua alma. Será que você tem chorado
pelos seus pecados diante de Deus em arrependimento. Já disse um pregador, meus irmãos, dos nossos dias, que uma das razões pelas quais a igreja dos nossos dias tem se esfriado tanto em seu fervor, em sua espiritualidade, é porque elas permanecem com os olhos secos de lágrimas por não se arrepender dos seus pecados. Devemos, meus irmãos, constantemente buscar diante de Deus arrependimento, lágrimas de arrependimento pelos pecados que cometemos. Se todos os dias pecamos, todos os dias devemos renovar os nossos arrependimentos diante de Deus. Quando estamos arrependidos, somos restaurados e restituídos ao local onde Deus nos havia colocado. O que eu quero que você saia daqui essa noite sabendo, meus irmãos, é que Deus, Ele demonstra a sua graça, apesar das suas fraquezas, apesar das suas debilidades. Reconheça-se pecador, reconheça-se fraco, reconheça-se necessitado da graça de Deus, e certamente você achará, certamente Deus restaurará a sua vida se você voltasse arrependido ao Senhor, porque nunca ninguém saiu vazio quando correu até o Senhor Jesus Cristo arrependido. Que Deus nos ajude, nos abençoe e pelo exemplo de Pedro, busquemos constantemente essa graça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de Pedro, Senhor Deus. Obrigado porque não nos foi ocultado essas verdades na sua vida. Isso de fato mostra que o teu apóstolo se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, de modo que ele não ocultou e não escondeu dos seus amigos e das pessoas próximas a ele, que ele havia negado o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos ter a mesma coragem de fazer essas coisas, não necessariamente aos homens, mas diante do Senhor, reconhecendo que somos fracos, pecadores, débeis, e que precisamos da tua graça. Mas acima de tudo, Senhor Deus, dá-nos de experimentar um verdadeiro, um genuíno, um puro arrependimento que procede do Senhor, de modo que venhamos ser restaurados em nossa comunhão, em nosso ministério para contigo. Por favor, Senhor Deus, nós te oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.